O Momento Banrisul de Cinema desta semana pega carona no principal feriado dos Estados Unidos, o dia 4 de julho, que comemora a independência do país. Destacamos aqui alguns filmes que ajudam a entender esse processo histórico a partir do ano de 1776, que foi quando as 13 colônias da costa leste, então dominadas pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, se declararam independentes e formaram os Estados Unidos da América. O desejo de se desligar do domínio inglês foi motivado por questões políticas e econômicas e, claro, gerou muitas guerras e combates. Outro aspecto importante nesse processo foi o apoio da França ao novo país, o que acabou contribuindo para a elaboração de constituições muito semelhantes entre os dois países, principalmente no que diz respeito aos ideais de igualdade e ao funcionamento de instituições políticas. Se até hoje os Estados Unidos são marcados por uma intensa luta racial, é importante voltar a este período para entender como a escravidão dividiu o país entre o norte e o sul. E foi também em plena Guerra de Secessão que o país viveu uma grande marcha de ocupação rumo ao oeste, o que combinou o progresso do país com a construção de ferrovias e também o genocídio das tribos nativas. O cinema é um bom aliado para compreender este processo histórico, a partir de filmes épicos e populares assinados por cineastas consagrados. Nossas dicas começam por O Último dos Moicanos, do diretor Michael Mann, em que o ator Daniel Day-Lewis interpreta um homem branco criado numa tribo indígena na colônia de Nova York. Num confronto que antecedeu a proclamação da independência norte-americana, o protagonista se apaixona pela filha de um inimigo britânico. Outro título imperdível sobre esta época é Lincoln, assinado por Steven Spielberg. Por coincidência, temos novamente o ator Daniel Day-Lewis como protagonista, dando uma aula de política ao interpretar o terceiro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que no início de 1865 conseguiu aprovar a 13ª emenda à Constituição, que aboliu formalmente a escravidão no país. Lincoln ganhou o Oscar de melhor filme e rendeu a Daniel Day-Lewis o terceiro Oscar de melhor ator em sua carreira. Um dos mais elogiados filmes sobre o tema, 12 anos de escravidão, do diretor Steve McQueen, também está na nossa lista. O longa foi vencedor do Oscar de melhor filme em 2014 e é baseado em fatos reais. Conta a história de Solomon Northup, um negro livre nascido em Nova York e que foi vendido como escravo em 1841. Ele teve que trabalhar em plantações nos estados do sul durante 12 anos antes de conseguir provar sua condição e ser finalmente libertado. Por fim, destacamos um clássico do faroeste de John Ford, A Conquista do Oeste. Com início na década de 1830, o filme acompanha a saga da família Prescott durante 4 gerações em sua mudança para a Califórnia. O épico, que cobre 50 anos da história norte-americana, traz elementos como a guerra civil, a corrida pelo ouro, o enfrentamento com índios e a construção da ferrovia que liga o país. Além disso, o filme tem um elenco de sonhos, encabeçado por James Stewart, John Wayne, Gregory Peck e Henry Fonda. Todos estes filmes estão disponíveis nos serviços de streaming. Uma boa aula de história a todos e, claro, uma boa diversão.